nos anos 50, foi inaugurada uma coisa chamada televisão. Mas fraquinha, ninguém via e tal. Mas quando a televisão instalada veja bem, em 56, a televisão continuava fraca, mas já era televisão. E em São Paulo a TV Tupi. No Rio, não sei se era Tupi ou não. E daí criaram um programa no Rio e São Paulo chamado O Céu Limite. Que teve no Rio, teve em São Paulo, mas com animadores diferentes, com assuntos diferentes. Eu me inscrevi. Como o prêmio dinheiro prometia ser grande, se acertasse, eu saí da possível vergonha e falei, não, vou me inscrever. Só que eu julguei que o assunto tinha que ser o seguinte, pintura, cinema, imagine coisa absurda. Eu falei, meu assunto é cinema, sei tudo. Tinha que dizer, né? Sei tudo. E me chamaram. E no primeiro programa só no primeiro programa tinha 4 perguntas. Na quarta eu perdi. Liquidei, não ganhei nada. O último item que eu errei era realmente Fogo, porque era um filme que eu tinha visto, que eu sabia alguma coisa, etc., mas queria 3 atores de um filme, o primeiro filme do Humberto Mauro. Não sei se é Brasa Dormida ou qual era. E realmente, entende? Eu acho que eu lembrei de um e tal, e perdi. Eu falei, bom, dane-se. Daí passou um tempo e o Zé Hermílio de Moraes foi achacado pelo Chateaubriand. Veja, acabou juntando a história. Ele foi chantageado pelo Chateaubriand e ele era patrocinador do Céu Limite. Brigaram e ele resolveu, como o programa era um sucesso, horário nobre, ele foi para a Record, que era a segunda emissora de lá, e não podia levar o nome, mas a ideia ele podia manter. E fez um programa concorrente chamado Dobronada, que nunca teve audiência do outro, porque o outro era a Globo da época, lá era a segunda. Mas o fato é que ele fez um programa chamado Dobronada, e daí, dessas coisas, realmente não sei como confiar na sorte assim, porque eu não podia ir. Eu tinha ido no outro, que tinha acabado, tinha ido 3 meses no outro. Mas eu resolvi ir. Eu resolvi arriscar. Realmente essas coisas não sei como são, entende? Porque eu fui arriscar, era o Zé Renato, o cara que recebia a gente lá, que eu conhecia, não, mais que de vista, até um pouco mais assim, mas não era assim a mim. E lá eu fui preparado, isso é, não, é evidente, fui cinema, mas eu estou imbecil. Qual é o assunto que eu posso ir lá, específico, que eu posso decorar e aprender? Só tenho um Chaplin, em 1957, nem Hitchcock, Chaplin, a única coisa do aniversário é Carlitos. Carlitos eu não conhecia, de filme infantil, né, passava muito televisão, então Carlitos era o único mito universal do cinema. Daí eu fui falando, não, eu vou dizer que eu sei tudo de Chaplin. Daí eu fui convocado, eu me inscrevi, fui convocado e fui e disse, não, eu sei tudo sobre Chaplin. E graças a Deus, ele não me fez nenhuma pergunta sobre Chaplin. Se ele quisesse me testar, ele me alimentava. Qualquer pergunta, nome dos pais, dia e mês que nasceu, não sei se nem isso sabia decorar, sabe? Eu sugeri que eu sabia tudo, que eu era um craque nisso. E não fui testado. E fui para casa e realmente o tema era interessante, porque Chaplin era, entendeu? E não sabia que eu tinha ido no outro programa, que depois me surpreendeu e me chamaram, não, você começa sexta-feira que vem. Daí eu comecei e passei 9 semanas, acho que foi 9, enlouquecido. O programa era o Dobronada, então se podia perder, se era 0. E eu passei 9 semanas, além do livro do Sadu, que era um livro clássico, uma biografia pequena, procurando tudo em inglês, francês, italiano, português, sobre Chaplin. Tudo que podia ver, sabe? Não tinha internet, então tinha que falar, mas enfim, eu juntei, sei lá, 8 livros, sobre filmografia, 80 filmes com, às vezes, 30 nomes na ficha, são 240, imaginou? Então, uma loucura, mas eu passei a filmografia, pai, mãe, datas e não sei o que, tá. Entende? É um negócio maluco, porque você fica completamente obcecado, e trabalhando de dia e fazendo aquilo. Toda sexta-feira à noite, às 9 horas da noite, tinha um programa Exista Barroso, 9h30, entrava aquele troço lá, e você ia lá, Dobronada, era primeiro R$2.000, entendeu? E realmente é de ficar enlouquecido, porque a minha cabeça ficou totalmente ocupada pelos dados do Chaplin. Mas totalmente. E por sorte ou não, por sorte, claro, quem fazia as perguntas era um poeta do modernismo, conservador depois, mas famoso, chamado Guilherme de Almeida.
é um grande tradutor, mas como poeta, não esqueci, mas ele traduziu Baudelaire e tal. Mas era um grande senhor, de 70 anos, e ele era encarregado de fazer as perguntas. Pelo menos eu supus assim. Mas se um cara desse estofo vai procurar 50 livros, se quiser derrubar, derruba, mas procurar 50 livros era um saco. E eu, mais ou menos na quinta semana, por quarta semana, eu reparei que a base do cara era o livro do Sadu, que era um livro popular da Casa de Estudantes do Brasil, de 200 páginas, 250 páginas. E eu falei, não, esse livro tem que saber decor. E esse livro, ao decorrer das anos, eu sabia absolutamente decor. Eu sabia, por exemplo, que o almoço, que o Chaplin, o livro tem detalhes assim, eventualmente tem detalhes assim. Ele foi, a primeira viagem à Europa em 21, ele foi a Paris, recebido por não sei o que, e diz o cardápio da refeição. Eu sabia. E eu sabia que estava no primeiro parágrafo, do lado direito do livro. Um outro eu sabia que estava no final de uma página esquerda do livro. Eu sabia inteiramente decorar o livro. Inteiramente decorar. Porque eu tinha que estar prevenido, entende? Bom, daí quando chegou na 8ª semana, eu tinha que decidir se continuava ou não, mas não podia continuar. Primeiro que sem arriscar nada, embora o Guilherme Almeida me garantisse que devia ser aquele livro, eu não ia ir lá nunca. Mas eu não podia arriscar porque no mesmo dia, no dia seguinte desse risco, eu ia para Moscou para o Festival da Juventude. Por uma razão muito simples, porque meu tio era ligado ao partido e era um charter. Eu ia fazer uma viagem baratíssima para Moscou. Essas 9 semanas apareceu a possibilidade, coincidiu de ser isso, ele me botou numa lista, tinha um monte de convidados, eles fizeram a primeira festa que abriu a União Soviética. Tinha acabado o negócio de Stalin, era 4, era Khrushchev, Molotov, era 4, Khrushchev não tinha ficado absoluto ainda. E a primeira vez que a União Soviética se abriu para o mundo, 30 mil pessoas. Foi gente de direita, Roberto de Abreu Sodré, que era o governador de São Paulo, Cosema do Braburo, Conceição Santa Maria. Então, sabe, tinha todo tipo de gente. Mas entre os pobres tinha estudantes, tinha um monte de comunista também e tal. Mas eu fui porque meu tio era amigo, falou e botaram o nome. E era barato. Meu tio era simpatizante, totalmente diferente, simpatizante. Então, tinha ido à China, tinha fotografia do lado do Xu Enlai, mas sabe de onde? Esse Congresso da Paz. Anos 50, era assim, Congresso da Paz. É aluno, é amigo, simpatizante e vai. Congresso da Paz era... O mundo todo fazia Congresso da Paz, Sartre, Brecht e companhia. Era um período espantoso, né? Mas, enfim, eu não tive que fazer compromisso nenhum. Mas eu tinha que dar um dinheiro, sei lá. Eu ganhei, enfim, eu parei em $2.000. Um tio meu era amigo de um cara de um banco, e o banco me adiantou dinheiro em nome do que a Record ia me pagar, que só ia sair depois do avião e ir para a Europa. Então, foi uma transação triangular assim, entende? Então, ele me arranjaram dinheiro, porque eu tinha que viajar, dar o dinheiro para a organização e ter o dinheiro, trocar dólar, sei lá o quê. Ó, a gente chegou a Roma, um trem foi até Praga, em Praga, de trem, tudo de trem, para Moscou. Foram 60 horas de trem. Eu me lembro que Budapeste eu passei 2 vezes por lá. Aliás, passei uma vez. E nunca conheci Budapeste, porque era 3 da manhã, eu estava dormindo, então não vi Budapeste. Também se olhasse eu não via nada, porque era neve, sei lá. Na neve não tinha, que era verão. Mas enfim, não, daí eu fui como penetra, então fui para conhecer. E daí, quando eu fui lá, depois fui a Praga, como convidado, aqueles caras que eram ligados ao partido ou não, eram convidados eventualmente para ficar 10 dias num país satélite, que era satélite mesmo. Daí me convidaram para um grupo que ia para Praga, nem precisava ser comunista, nada. Zé Milton Ribeiro, que era o repórter, não era, foi também convidado. Então era eu, Zé Milton, e mais uns 10 latino-americanos que ficávamos num castelo, entre aspas, um casarão em Praga, assim, sabe, com 2 caras vigiando, comentando, levando. Em Moscou vocês ficaram onde? No alojamento? Não, Moscou era tipo Vila Olímpica, aqueles prédios, né, que ficava, sei lá, quarto com 2 ou 3 pessoas, sei lá quantas pessoas ficavam, e cheio de russo embaixo que nunca tinha visto, né.
ficavam loucos para te comprar uma calça. Não, aquela coisa de consumo, pô, eu me lembro que uma calça minha eu tive que, não sei se eu dei, eu vendi, sei lá, para um cara lá. Era uma coisa, ficava um comércio, o cara vendendo aquela esferográfica na porta. Tinha brasileiro que ficava fazendo isso, comércio. Fiquei uns 10 dias aí, tinha programa de ir ao museu, ia ao teatro lá. Mas enfim, esses programas de turismo e tal, mas era cidade enorme, então você andei um pouco pelas ruas e tal, mas e daí fiquei em Praga uma semana, até que cheguei mas enfim, pouco importa. Cheguei em Paris, quando acabou o dinheiro, esse dinheiro da rádio acabou, isso era 3 meses depois e tal, fui à Inglaterra para trabalhar. Tinha um tostão. Veja só, eu em Inglaterra falando mal inglês, sei o que, faxineiro. Você imagina? Eu não durava 2 dias. Mas eu me lembro que eu eu tomei o trem pela Bélgica, Dover, né, que é o porto de Calais, Dover, e cheguei lá e na fronteira ele mandou mostrar o dinheiro, tinha, sei lá, $50, onde ia ficar, onde ia não ficar, ele viu que eu ia trabalhar. Daí o trem seguiu e eu perdi 3 horas chorando para ele deixar entrar. Até que ele me deixou entrar, eu encontrei os caras que moravam lá, um cara que trabalhava, a gente jogava futebol e trabalhava, não sei o que, tal. Mas graças a Deus, eu empenhei uma câmera, uma máquina fotográfica Rolleiflex que eu tinha, que tinha loja de penhores, igual um filme do Carlitos, Pawn Shop. Então deu uns $50. E nessa altura um amigo de São Paulo ligou e disse que tinha me escrito uma bolsa de cinema. Imagine se escrever para uma bolsa. Imagine. Arranjou carta de apresentação. A carta do Vinícius de Moraes, eu não sei quem foi que pediu, carta de apresentação. Sim. Uma carta do Paulo Emílio, foi ele que pediu. Quer dizer, eu conhecia, assim, o Paulo Emílio pouco e tal, mas ele que deve ter... Eu pedi uma carta para o Cavalcante, que morava em Paris. Mas eu não me lembro de nenhuma ideia. De repente, para mim, é como se dissesse o cara, olha, é um negócio absurdo. É assim que eu lembro. Que de repente teve um cara que me escreveu para uma bolsa que eu não pedi e que daí... mal ou bem mudou minha vida, né? Porque eu ia voltar o quê? Depois de 3 meses na Europa, ia voltar para ser de novo revisor, sabe, que eu tinha aprendido. Não que eu aprendi muito, não, mas enfim. Passar 3 anos fora do Brasil, por mais que seja débil mental, você vive certos sentimentos que você não vive, né? Exílio, etc, né? Tinha muito Tanta coisa da vida particular aí, né?